Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um aulão especial sobre o Robot 2024. Vou te dar uma visão geral sobre o programa. Vou falar também sobre os e-books que eu tenho, que eu dou para meus alunos, tanto do Robot quanto do Revit, sobre a atualização desse e-book. Mas antes de falar sobre o Robot 2024, eu vou falar sobre ele, eu vou falar também, passar alguns recados para vocês, tá? Veja, eu estava aqui gravando as aulas da Hidráulica 2024 no Revit. Eu terminei de gravar. Isso aqui é um conteúdo que vai fazer parte do curso completo de Revit. Então, eu vou te passar aqui alguns recados antes de começar esse aulão aqui do Robot, que agora no dia... Até anotei aqui para a gente não se perder. Ó. Dia 16/11 vai ter a Black Friday. Faz tempo que eu não faço oferta aí do curso completo. Então, esse curso completo do Revit, que muita gente já conhece, ele vai ser atualizado para a versão 2024. Quer dizer, eu vou manter as aulas nas versões anteriores, mas vou colocar as aulas do Revit na versão 2024 e do Robot na versão 2024 nesse treinamento. Eu estou fazendo essa atualização. Então, no dia 16 vai estar atualizado já. Então, se você pretende comprar agora, eu sugiro que você espere a Black Friday no dia 16 para você poder participar dessa promoção aí e receber o curso atualizado, tá ok? Durante a semana, até a Black Friday, a gente vai fazer um mini curso. Eu vou fazer um mini curso onde vou soltar algumas aulas para vocês aí, no Revit, arquitetura, elétrica, hidráulica, robot, estrutura de madeira, vai ser bem interessante. Então, a primeira aula desse mini curso eu vou soltar no dia 16/11, então fique ligado aí, ative o sininho aí para receber as notificações para você não perder esse conteúdo aí que vai ser antes da Black Friday, até para o pessoal ver como que eu dou minhas aulas aí, quem ainda não está acostumado, vai entender um pouquinho mais. Então o curso aqui, como o terceiro aviso, é que o curso está sendo atualizado, eu estou atualizando ele agora, para que no dia da Black ele esteja bem legal aí. Então você não compra nada agora, espera a Black Friday para você participar. Eu vou fazer todo o curso, esse curso que vai ter atualizado, vai ter o sobrado, a parte estrutural, arquitetônica, elétrica, hidráulica, renderização, madeira, um monte de coisa nova aí que vai ter aí. Então, se você pretende comprar agora, segure aí, espere a Black Friday no dia 16/11, tá ok? Deixa eu falar sobre o Robot 2024. Muita gente me manda pergunta no Instagram, às vezes manda no privado, porque ainda está confuso sobre o Robot 2024, não entende no que ele pode ser útil para você. Bom, os meus alunos, os alunos mais antigos, eles recebiam um e-book de configuração do Robot para deixar ele de acordo com a NBR 6118, porque as versões até o Robot 2022, ele não trazia o banco de dados de armaduras. Eu tenho aquele e-book e tem esse aqui também do Revit, tá? Então ele não trazia as configurações, então nesse e-book eu ensinava os alunos a fazer a configuração, colocar as barras de armadura, colocar os materiais de concreto, criar as classes de concreto, todas as configurações que você faz. Então, isso daqui eu ensinava antes. Só que, a partir da versão 2023, já não precisa mais isso, ok? Não precisa mais fazer essas configurações, porque o Robot já vem configurado. Então, você não precisa fazer configuração de classe de concreto, não precisa fazer configuração de aço, a NBR de combinações automáticas já vem nele, Então, é bem interessante já essas versões mais novas do Robot. E eu vou te explicar também por que ele é interessante. Bom, quanto a projeto de madeira, ainda o que tem nesse manual aqui é interessante você saber, você ler aqui para você entender o que você precisa configurar. Por quê? O Robot é um programa internacional, então você não tem como, é impossível você ter cadastrado todas as madeiras. E cada região do país aqui usa um tipo de madeira. Tem madeira que eles usam na Amazônia, que aqui no Paraná a gente não usa. Então, se ele acessar o site do IPT, ele vai ter lá as informações desse tipo de madeira. E essas informações ele pode inserir no Robot e aí, a partir disso, conseguir fazer análise e cálculo de madeira de acordo com a madeira que tem na sua região. Tá ok? Então, é um monte de coisa. Depois também eu fiz o manual, esses e-books aqui eu devo atualizar ele mais à frente, os meus alunos vão ter ele, vou atualizar ele para a versão 2024 também. Então meus alunos vão ter acesso a esse e-book na versão atualizada, tá ok? Eu vou falar sobre o Robot agora,
Veja só, deixa eu mostrar aqui uma planilha de cálculo antes de falar do Robot, para você entender. O Robot é um programa de análise e cálculo. Ele faz análise e cálculo. O que é análise? Bom, existem alguns tipos de profissionais, de engenheiros. Se você pegar essa planilha aqui, por exemplo, e for calcular um pilar, ou uma viga, ou um bloco, bastaria você inserir as informações aqui, você vai ter o resultado, né? Quanto de aço que você precisa colocar de acordo com a seção e a carga que você definiu, ok? Isso aqui é você aplicando uns dados e uma fórmula pronta, ele te dando um resultado. Basicamente é isso, ok? Quando eu estudei matemática, faculdade de matemática, uma das matérias mais complexas que tinha uma matéria chamada análise matemática. Até eu lembro uma vez, conversando com um rapaz lá que era bom nessa disciplina, ele falou assim, olha, para essa disciplina você estuda 70% do tempo e deixa 30% para as outras 6 disciplinas. Então você tinha que se dedicar muito para essa disciplina. Tinha 2 matérias que eram bem complexas, análise matemática e álgebra abstrata. Ela não tinha números, simplesmente letras e tudo mais. O que a gente faz na matéria de análise? A gente demonstra, a gente vai além da simples aplicação de uma fórmula. Então, quando você pega uma fórmula de engenharia e você simplesmente aplica, ou uma fórmula matemática, seja ali, você vai aplicar ali um teorema de Pitágoras, Bhaskara, você simplesmente aplica a fórmula. Na análise, a gente destrincha a fórmula, a gente entende tudo o que está fazendo ali, a gente tem que provar por que a coisa é daquele tipo. O Robot é um programa de análise, cálculo e análise. Então, além de você não só calcula uma viga, por exemplo, de madeira, ou de aço, ou de concreto armado, você consegue analisar toda a força que está agindo nessa viga, todo tipo de elemento de tração, compressão, torção. E essas informações você não aprende em faculdade, você aprende muito superficial. E esse tipo de análise você também não faz em um software específico. Por exemplo, no TQS, no IBEX, você não consegue fazer uma análise bem aprofundada. Por mais que você tenha o resultado lá, ver o gráfico, tudo, mas não é da mesma forma. O Robot, você consegue analisar qualquer tipo de peça. Se eu desenhar aqui um bloco de concreto de qualquer formato, eu consigo fazer uma análise aqui dele. Se eu desenhar uma chapa de aço aqui de qualquer tipo, qualquer espessura, dizendo o tipo de aço, eu consigo analisar. Se eu desenhar uma peça de madeira aqui, ou alumínio, e eu quiser analisar, eu consigo. Agora, não é assim simplesmente você chegando, eu vou analisar e vou fazer esse cálculo. Agora, o que separa um matemático de uma pessoa que é simplesmente um usuário de cálculo é eles ter essa capacidade de interpretar fórmulas e poder resolver de uma forma mais precisa. O que separa um engenheiro, né, com conhecimento mais avançado, um engenheiro que simplesmente só aplica fórmula, pega resultados prontos, é essa capacidade de você olhar para a estrutura e interpretar ela, né? E esse desenvolvimento você vai tendo à medida que você vai estudando o programa. É bem verdade que a maioria das pessoas começam a estudar e vê que se apurou numa coisinha que já não avança. Qualquer área da vida que você for trabalhar, que você for fazer qualquer atividade, seja ela na área de engenharia, seja no estudo de qualquer disciplina, seja numa academia que você vai fazer exercício, seja numa corrida que você for fazer, o início é muito difícil, né? Você fica com dor, fica tudo arrebentado. O que vai fazer você evoluir é você persistir, não desistir. E como a maioria às vezes desiste, eles não aprendem, né? Então, fica pulando de programa para programa porque achando um que seja fácil. Os programas não são difíceis, às vezes a interpretação dos alunos, a base que eles trazem é muito fraca e às vezes é difícil. Mas o que a gente... Eu não teria que dizer aqui num programa desse aqui, quando eu vou ensinar a usar esse software, não teria que dizer para você o que é momento, o que é cortante, né? Não teria o que é armadura de tração, de compressão, né? Onde que é a área tracionária, a área comprimida, né? Por quê? Porque faz parte da vida do engenheiro ler sobre. Né? Tem bastante material sobre concreto armado para você ler, livros sobre a Gerdau, tem uma vasta biblioteca de material para você ler sobre aço, ArcelorMittal também. Então, é importante que você esteja lendo.
Às vezes alguém me manda uma pergunta, professor, você vai ensinar no curso, alguém que quer comprar o curso, você vai ensinar eu a calcular um prédio inteiro do início ao final, do básico ao avançado? Eu falo, cara, faça uma faculdade primeiro, porque talvez nem na faculdade você vai fazer isso, né? Então, às vezes a gente vai dar um curso aqui, né, de R$200, R$300 aí, os alunos querem que você dê mais do que eles tiveram numa faculdade de 5 anos, e isso é impossível, né? Então, o que a gente dá aqui? Eu ensino você a operar o programa, a trabalhar com o programa, a se desenvolver nele. E o teu desenvolvimento vai de acordo com a tua prática e com a tua dedicação. Então, você usa aquilo que eu te ensino, estuda um pouco em alguns sites aí mais, lê, aprende com um, aprende com outro um pouquinho e vai formando a tua base de conhecimento. Bem, agora eu vou te passar aqui uma visão um pouco geral aqui sobre o Robot, para você ter mais clareza também sobre o programa, tá? A primeira coisa quando você vai estudar o programa é você tem que entender todos esses ícones aqui, saber se movimentar no programa. Muitos alunos querem iniciar um cálculo, começam direto, vou fazer uma viga aqui, mas não procuram entender o que são as coisas. Tem que começar, obviamente, devagar, aprender, mas tem que saber que ele vai estar seguro para fazer um cálculo quando ele começar a entender melhor aqui as configurações geral do programa. E uma das configurações iniciais que muita gente erra, às vezes, ao iniciar um cálculo, é as configurações de unidades, que é uma das primeiras coisas. Tanto a aparência para você trabalhar aqui, às vezes está trabalhando e essa tela preta não é muito atrativa para você. Você tem que saber que você pode mudar ela. Você pode deixar um tom mais suave, esse fundo, e mudar a cor. E tudo isso aqui em ferramentas preferências, olha só. Você tem várias opções aqui, ó, de tela, tá vendo aqui, ó? Tem alguns padrões prontos aqui, ó. Você clica aqui, ó. Você pode ir navegando, ele vai mudando a cor ali e você vê, eu quero azulzinho, eu quero um fundo azul, eu quero um fundo de uma cor diferente, ó. Tem vários tons diferentes aqui de coloração. Eu quero esse aqui, por exemplo, ó. Aceitar e muda o fundo da tela para uma outra cor. E saber se movimentar e deixar personalizado já é o início. Depois, o segundo passo é você saber que você tem que trabalhar aqui em preferências do trabalho. Nós temos unidades aqui de medidas, né, que você configura. Qual que é o tipo de aço, né, quais são os materiais, as unidades de formato, que muita gente não faz essa configuração. Exemplo aqui, você está com um livro aí que você quer fazer um cálculo de uma viga. Eu quero fazer o comparativo de cálculo de uma viga que você viu num livro com o programa. Então, o livro, de repente, está exibindo as unidades em quilonewton ou em tonelada, né? O momento está mostrando em quilonewton vezes centímetro ou tonelada vezes centímetro. Você tem que saber que aqui no programa você tem que deixar na mesma unidade para que você possa fazer o comparativo de resultado de forma mais precisa. Então, aqui você sabe que você pode mudar as unidades. Você não precisa fazer isso toda vez que você for iniciar um cálculo, porque você pode salvar aqui, eu até fiz aqui alguns nomes, ó. Você pode salvar algumas configurações que você já fez, ó. Por exemplo, essa aqui, ó, vai ficar salvo e você, toda vez que você iniciar um programa, você pode deixar até, inclusive, como configuração padrão, ou você vem aqui e escolhe a unidade que você vai trabalhar, tá? Tem uma série de banco de dados aqui de unidades que antes eu ensinava a fazer com o manual e algumas aulas. Exemplo aqui, os manuais. O manual ensinava você a fazer as configurações dos materiais como concreto. Esses materiais aqui não tinha antes nas versões do Robot. Essas classes de concreto aqui não tinham, agora já vem diretamente no próprio Robot. Então você não precisa mais fazer. Por isso que eu falei que o Robot ficou mais fácil por causa disso. A questão da madeira, eu fiz, por exemplo, um cálculo há poucos dias e eu coloquei as informações da madeira. Você vai fazer uma certa configuração, você coloca aqui as informações da madeira que você vai configurar. Ok? O aço também, o tipo de aço que a gente usa, está aqui, diversos tipos de aço, né, para estruturas metálicas. E você tem também como já vem pronto as barras de armaduras aqui, que a gente usa aqui para concreto armado. Uma das coisas iniciais que você tem que saber fazer é lançar os eixos. Eu vou lançar uma estrutura, eu posso trazer lá do Revit a estrutura de concreto feita lá, mas quando vem aqui você tem que saber fazer uma série de coisas.
Veja só, se você inicia um eixo aqui para lançar uma estrutura, mas você não tem noção dessa parte aqui, se você ainda não entendeu essa parte básica inicial, preste atenção que você vai se apurar mais à frente, porque se você não está conseguindo entender essa questão básica, então você tem que procurar entender isso. É como uma evolução de conhecimento. Você vai entendendo primeiro aqui, isso vai dando avanços para você. Veja, por exemplo, se eu faço aqui, entendo as coordenadas x, y, z. Aqui no sistema existe uma coordenada chamada global e uma coordenada chamada local. Isso também é importante entender, porque se você não entende isso, você não consegue analisar o resultado de que deu numa viga, num pilar. Tá ok? Então veja, quando eu vou lançar uma coordenada aqui, por exemplo, uma repetição de 5 metros na posição x. Então é como se eu tivesse feito uma marcação aqui, ó, deixado a linha 0 e a outra no eixo x. No eixo y, a mesma coisa, uma repetição. Vamos fazer aqui como se fosse um cubo aqui de 4 metros, adicionar. E no eixo z, se eu quiser fazer 50 andares aqui, eu posso. Aqui seria o andar da edificação. Eu vou colocar aqui duas repetições de 3 metros. Tá? Ou posso fazer uma repetição de 3 metros e uma de 3,5, 3,5. Olha aí. Quando você aplica, você tem aqui a exibição. Agora, que tipo de estrutura que eu vou desenhar aqui? De concreto, de madeira ou de aço? Você que define, você que escolhe. Quando você pega um pilar, você define se você quer fazer uma coluna de aço e também você define qual é a seção. Aqui está mostrando duas, mas ele tem uma infinidade de seções aqui. E eu tenho um vídeo aí também que eu ensino você a criar as seções. Então aqui você tem diversas, de acordo com o banco de dados aqui, tem o banco de dados do Brasil aqui, ó, nós temos vários tipos de viga, ok? Vários tipos de padrões de vigas aqui, ó, que você simplesmente carrega no sistema. E isso aqui ele faz o cálculo. Quando você fizer uma viga ou um pilar, com uma seção dessa, ele vai te dizer se passa ou não com aquela carga que você colocou. Ok? Ó, quando você adiciona, você passa a ter ela aqui na lista. E aí, você pode lançar o pilar com a altura que você quer. Ah, eu quero lançar com 3 metros apenas para baixo do ponto que eu vou clicar. Você clica aqui, ó, e você simplesmente lança pilar. Ó. Ok? Apesar de ele exibir assim, você pode deixar ele representando de uma forma mais sólida. Essas cores também aqui, tudo pode ser personalizáveis. Do momento que você quer fazer uma viga, também é muito simples lançar. Ó, viga de aço, aí eu tenho viga de concreto. Vamos fazer uma viga de aço só para você ver. Aqui você escolhe a seção que você quer fazer a viga, e aí simplesmente você pode simplesmente arrastar uma viga horizontal ou uma viga inclinada. Olha, é muito simples fazer. Tá vendo? Estou arrastando, ele está saindo aqui a viga. A representação aqui também, se eu dou o comando VG, aqui é um comando no Revit, é uma coisa, aqui é outra, né? Nós podemos exibir com cores aqui, ó, os membros aqui, ó, material e legenda por cores, seções por cores aqui, ó. Então você aplica aqui, ele vai mostrar com cores diferentes, que facilita melhor se você lançar uma seção errada. Essa estrutura aqui é aço, mas de repente, poxa, era para fazer de concreto armado, os pilares. Você simplesmente vem aqui, pode pegar uma seção, escolhe uma seção, cria uma seção de concreto, ok? Escolhe aqui o que você quer criar. Ah, eu quero criar uma seção de coluna de concreto armado, ok? Aí qual que é a classe que você quer? Ah, eu quero colocar um C25. Ok? Vamos colocar esse aqui, C25. Tá aí. E aí eu coloco qual que é a unidade. Ah, é um pilar de 20 por 30. Tá? Vou adicionar a legenda CR 20 por 30. Ó, tá aí. Criado. Certo? Nessas seções que eu lancei aqui, eu simplesmente mudo aqui. Ó. Aqui tem uma seção dizendo qual que é a seção. Eu venho aqui e mudo. Ó. Eu acabei de criar uma seção CR 20 por 30. Está aqui, ó. Cliquei aqui, ele automaticamente se atualizou aqui da seção de concreto. E a análise vai ser como uma seção de concreto. Se eu quiser mudar essas vigas aqui para uma viga de concreto armado,
por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, 15 por 40. Ó. Virou uma viga de concreto armado. Se eu quero. Então, se eu quero mudar a seção para uma viga de madeira, eu altero. Então, a análise vai ser de acordo com o material que você colocou e de acordo com a carga que você colocou. Né? E colocar carga numa estrutura dessa é muito simples. Veja, você está aqui, você quer colocar uma carga. Olha, a estrutura do tipo que ela está aqui, se eu faço um cálculo, estou fazendo um cálculo dessa estrutura, uma análise, ele já me deu aqui, já vai me dar uma resposta, por exemplo, qual que é o peso dessa estrutura, qual que é a reação que está dando. Então você tem como saber o resultado aqui, os diagramas aqui, ó. Ele já tem gráficos de momentos, as reações, a reação que nós temos aqui, ó, vamos lá. Só para você ver aqui, ó, nós temos momento em Y. Por que a gente fala momento em Y? Por que é em Y isso aqui? Ok? Eu fiz vídeo no canal sobre isso, mas você entende no curso também. Você tem que saber por que é momento em Y. O que é a força Fz? Né? Então, quando você entende isso, começa a entender, ó, mostrando momento. O que é essa força Fz aqui? Ó? A nossa cortante. Tá vendo? Então, a forma que a informação está mostrando aqui, às vezes, você tem que saber entender aqui como que ela é na linguagem aí que você estuda na engenharia. Como que seria aqui, né? Quando eu falo aqui em reações, aqui nós temos as forças, nós temos aqui, ó, nós temos as reações. Qual reação que eu quero? Em X, em Y, Z. Eu quero em Z. Né? Aqui mostra a descrição, ó. Vai mostrar a reação. Mas essa reação aqui está mostrando em que unidade? Em que unidade? Aqui embaixo você tem, ó, quilonewton. Mas eu queria que mostrasse em quilograma. Então você tem que saber que você vem aqui na unidade, ok? Unidades e formatos, ó, forças, e você altera a unidade aqui de representação para quilograma, quilograma força, ok? Quando você mostrar aqui, vai mostrar assim. Porém, o momento não está em quilograma vezes centímetro ou tonelada vezes centímetro. Você tem que saber qual que é a representação que está exibindo, ok? Você olhar para uma viga dessa aqui e saber se ela está engastada aqui ou se ela está livre. Isso faz uma diferença. Né? Exemplo, quando eu vou fazer aqui, vou ver aqui os resultados, quando eu peço para exibir. E eu posso isolar uma viga dessa aqui para analisar só ela. Tá? Eu posso isolar ela numa vista à parte e analisar só ela. Momento MY. Olha aqui, ó. Tá aqui. Eu quero ver mais informações sobre essa viga. Aqui tem alguns parâmetros, ó. Pode exibir preenchido, né? Eu quero ver os resultados, legendas com os resultados aqui, ó. Vai mostrar os valores, ok? Mas veja, o comportamento da viga não é o comportamento de uma viga apoiada, concorda? Então, se você quer calcular ela como apoiada, você tem que saber que você tem que modificar algumas coisas. E às vezes, simplesmente aqui eu estou selecionando a peça, né? Ele está mostrando as articulações aqui, ó. Eu posso dizer que é rotulada, rotulada. Essa simples modificação aqui, ele vai me mostrar aqui um momento diferente. Porque quando a viga está rotulada, então você consegue analisar a estrutura, ok? Eu posso estar calculando uma viga considerando ela rotulada ou engastada. Isso vai dizer se ela vai forçar o pilar ou não. Então, tem situação que você quer que o pilar não seja solicitado, você considera de apoiado. Tem situação que você quer que ele mostre que parte da reação aqui seja resistida pelo pilar. Então, aí vai pedir uma armadura superior, aqui no apoio, vai reduzir a armadura aqui. Então, isso depende de como é feito. Olha, aqui nós temos um momento, ali nós temos um bem menor. É a mesma posição, a mesma carga. Você tem que saber também que colocar carga aqui é muito fácil, né? Você pode... Aqui eu tenho essa carga chamada peso próprio. Mas como chamada peso próprio? Aqui está mostrando DL1. Mas essa informação aqui é uma informação que você pode mudar o nome. Tá? Você pode mudar esse nome aqui. Ó. Vim aqui, ó, peso próprio. Ó. Peso próprio. E uma legenda para ela, PP. Ó, eu modifico o nome da carga. Então, do momento que eu fiz isso, eu mudei. Eu não alterei nada, só mudei o nome da carga. Né? E você tem que saber
que depois que você fez isso, você pode criar cargas novas, ó, tipos de cargas. Então eu posso adicionar uma carga 2, né? Pode ser carga de peso de parede, peso próprio, carga permanente, sobrecarga, né? Então você coloca aqui uma carga, vamos colocar aqui PPA, peso de parede, ó, por exemplo, ó, peso de parede. Adiciona, você tem uma carga aqui, ó. E a estrutura você pode analisar ela de acordo com as cargas isoladas. Exemplo, eu quero ver como ela se comporta só quando ela está com peso próprio. Eu quero ver como ela se comporta quando ela está com uma carga de parede. Mas não tem nenhuma carga de parede colocada, né? Então, quando você vai lançar uma carga, você tem que saber qual que é a unidade que você está trabalhando. Ó, em quilograma, aqui embaixo mostra. Então, você vai lançar a carga de acordo com a unidade que você configurou. Então, essa carga é muito simples colocar aqui, ó, definição de carga. Aqui você diz, né, peso de parede. Então, vou colocar nessa carga aqui, ó, se é uma carga de nó, quando é uma carga concentrada num ponto, que pode ser uma carga centralizada aqui, ok? Pode ser uma carga de superfície, quando é uma carga em uma laje, ok? E pode ser uma carga de barra, quando é uma carga em uma viga. E essa carga pode ser uma carga uniformemente distribuída, pode ser uma carga triangular, pode ser uma carga pontual, pode ser uma força de rotação, momento. Então, eu vou colocar uma carga que é a mais comum, que é a carga uniforme. E aqui está dizendo, ó, qual que é as unidades que vai dar aqui, ó, quilograma por metro. Então, eu vou dizer aqui em Z. Por que eu coloco carga negativa aqui? Porque carga positiva é sentido da seta. Então, aqui o Z está mostrando que é para cima. Então, se eu quero colocar uma carga de cima para baixo, é uma carga negativa. Você coloca aqui menos, vamos supor que é uma carga de 300 kg por metro. Ok? Não vou colocar aqui uma carga mais alta, 600 kg por metro. Ok? Eu adiciono. Quando adicionar, eu digo que eu vou aplicar a quem essa carga? Eu vou aplicar nessa. Eu posso numerar as vigas 5, 6 e 7, escrever aqui, ou clicar aqui, ó, 5, 6 e 7. Digitar, ó, se eu aplico, ele vai mostrar que a carga foi colocada. Ok? Nessa, e aqui eu posso exibir a carga e exibir o valor da carga. Ok? Nessa outra, eu quero colocar uma carga concentrada. Para colocar uma carga pontual aqui no meio dessa viga, eu posso dividir ela, né? Posso vir em editar. Na verdade, dividir não. A gente faz aqui, a gente gera um nó no centro sem divisão da barra. Se eu desmarcar, ele vai dividir. Então, eu digo que eu quero dividir essa viga em duas partes, ó. Executa. O que ele vai fazer para mim? Ele vai criar um nó que eu posso exibir aqui, ó. Os nós que tinha esse nó e lá. Ele criou o nó central, o nó 9. Então, quando eu for criar uma nova carga, e essa carga agora vai ser uma carga de nó, uma carga concentrada, né? Qual que é a posição? A posição Z, negativo, menos 500 kg. Ok? Vou adicionar. Aonde que eu vou aplicar? No nó 9. Eu só aplico aqui, ó. A carga vai ali. Então, quando eu exibo a carga aqui, eu tenho a carga concentrada. E quando você processa um cálculo, ele está mostrando um nó isolado, aqui quando tem um nó perdido. Ó, ele mostra tudo assim. Aí você olha, nossa, que absurdo, está mostrando muito grande. Esses resultados é assim mesmo, né? Ele faz uma primeira análise, mas se manda normalizar, ele ajusta aqui, ó. Então você vê o comportamento da estrutura de acordo com cada carga que foi aplicada. Ok? Então você consegue ver como que é o formato. E aí consegue calcular a estrutura e saber o resultado de aço, tanto de viga quanto de pilar. O pilar ele também vai ter um comportamento. E esse comportamento, quando você vai calcular pilar, uma das coisas mais importantes quando você vai configurar um cálculo de pilar é você saber qual que é o comprimento de flambagem. Né? Se você erra o comprimento de flambagem, isso afeta muito o resultado de cálculo. Ok? Se você deixar 1, né, considerando que seja como se fosse o pilar está flambando em todo ele, ou quando se considera 0,7, 0,75, 0,8, isso muda muito o resultado. Isso vai variar se o pilar é apoiado aqui, se é um pilar metálico, né, que está numa base chumbada aqui num apoio de concreto, ou se ele é um
pilar de concreto, né, que está fixado num bloco, né, engastado num bloco, que está engastado numa estaca. Então, formando aqui um elemento engastado, muda muito o aço, né, no pilar. Então, às vezes está errando o cálculo por causa dessas informações básicas. Então, o robot, ele te possibilita fazer esse tipo de análise. Você conseguir analisar aqui qual que é o momento, quando você está analisando a estrutura aqui, desse tipo aqui, eu consigo também aqui em resultados, diagramas de barras, ver as deformações da estrutura aqui, os deslocamentos da estrutura aqui, ó, né? Eu posso normalizar ou eu posso ampliar essa exibição para mostrar aqui, ó, maior. Aqui eu estou mostrando o momento também, que eu vou tirar, vou deixar só a deformação. Ele mostra como que o pilar aqui se movimenta. E essa deformação que eu falo, é esse tipo de análise que você tem que aprender a fazer. Óbvio que o pessoal geralmente só quer saber quanto de aço vai dar e manda bala, né? Não faz análise. Isso depende de cada um. Você olhar aqui, querer pensar, poxa, se esse pilar aqui fosse, ao invés de ser, tivesse tipo um apoio aqui, fosse um modelo tipo engaste, né? Como que seria essa representação aqui, né? Por exemplo, vou aplicar aqui assim, um modelo desse aqui, ó. Ok, ó. Ele já muda o comportamento, quer ver? Olha só. Muda o formato da deformação. De acordo com o formato do apoio que você deixou. Tá vendo que já mudou? Olha, mudou o formato da deformação. Ok? Então, esse tipo de análise é importante fazer. Carga de vento. Qual é a outra forma que você teria para considerar? Aí você olha aqui, poxa, essa deformação aqui é baseada no peso que eu coloquei de parede. Aqui tem o peso próprio. Se você quer juntar as duas, você pode fazer uma combinação, né? Aqui nós temos as combinações automáticas, de acordo com a NBR 8681, ou ainda você pode fazer uma combinação manual, que é você considerar, dar um nome para a combinação, né? Considera o nome dela, o tipo de combinação, ok? E você define quais são as cargas que vão ser combinadas e qual que é o fator que você vai usar para a majoração. Ah, vai ser 1.4, né? Então você joga as duas cargas para lá e majorou as duas em 1.4. Quando você aplica aqui, ó, você passa a ter o resultado do peso próprio, ok? Você passa a ter o resultado do peso de parede e você passa a ter o resultado da combinação que você formou entre as duas cargas, ok? Então você percebe os resultados aqui. Então isso aí facilita você fazer aí uma análise, porque na estrutura não é só uma carga, é uma combinação de cargas que atua, ok? Mesma coisa lançar laje, lançar fundação, fazer cálculo, tudo isso você consegue fazer no programa. Obviamente que ele é diferente dos programas tradicionais. Tem normas para cálculo de concreto e aço aqui. Como eu falei, nós temos a NBR 8800. Para você fazer um cálculo de uma viga, veja, o que faz você saber que quando você está calculando uma viga, aí na mão, que você aprendeu na faculdade, o que faz você saber que você está usando a norma? É você saber, você conhecer a norma. Você sabe que você está aplicando o devido cobrimento, você sabe que você está respeitando a armadura mínima, você sabe a classe de concreto, né? Você sabe o ambiente, né? Qual é a agressividade. Então, você sabe também qual é o tipo de aço, né? O aço máximo, o aço mínimo, a seção mínima, a seção máxima, de pilar para viga e tudo mais. Sabendo isso, e os coeficientes de majoração e a norma de combinação, sabendo isso, você sabe que o teu projeto está de acordo com a norma. No programa, mesmo que eu use uma norma diferente, eu posso saber se o que eu estou fazendo está dentro da norma. Quando a norma fala para mim, olha, o cobrimento mínimo é 2. Se eu colocar 2,5, eu estou dentro da norma, porque ela fala do cobrimento mínimo. Eu tenho que ter consciência. Isso aí o engenheiro tem que saber se ele está dentro da norma ou não. Não precisa nem o programa me dizer, né? Às vezes o pessoal, professor, mas eu não consigo calcular a viga, porque eu não sei se está dentro da norma. Como não? Você é engenheiro ou você é um rato, né? Se você sabe calcular uma viga, se você sabe calcular, deu um determinado aço, mas você mostrou, poxa, esse aço aqui, ele está dizendo aqui que a armadura está com cobrimento, mas está inferior ao que eu tenho lá na norma. Então, está fora da norma, né? A minha seção está menor ou está maior.
O programa ele vai emitir avisos para você de acordo com a norma que tiver configurada. Mas você tem a liberdade de deixar o cobrimento que você quiser, a classe de concreto que você quiser, a seção que você quiser. E alterar a armadura. Quando você quiser armar tudo com aço de 10, com aço de 12, com aço de 16, alterar estribo, você tem a liberdade também de fazer isso. Mas para isso você precisa ter conhecimento. E o conhecimento só vem você praticando. A norma mais desenvolvida que existe de concreto é a norma da ACI. Você sabe que todo o estudo, toda a base de normas de concreto, onde que é mais desenvolvido? Os americanos. Então a ACI é a norma mais fera que tem. Se você quiser saber sobre qual é a resistência de um concreto, né, a ACI é mais desenvolvida. Se você estudar, se você pegar a norma, a mais atual, você vai ver até como que é demonstrado, como que é ilustrado a norma. A nossa norma NBR 6118, ela é sempre muito simples, assim, e ela sempre está atrasada em relação às outras. Como sempre, o Brasil está quase que tudo atrasado em relação aos outros. Né? E o pessoal não gosta. A única coisa que o Brasil é bom aqui é em urna eletrônica. O resto, que o Brasil chegava, que é nessa questão que o Brasil é perfeito. O nosso estudo é um dos mais fracos do mundo, né, nível de escolaridade, tanto ensino fundamental e médio quanto faculdade. E, no entanto, no software, né, a gente acha que a nossa norma é melhor, mas não é. Você sabe que norma de madeira, nós não temos também uma norma para cálculo mesmo desenvolvida. O Brasil sempre usa, os países que usam muito madeira são os países de fora, não é o Brasil. O concreto, todas as normas do Brasil são meio que adaptadas às normas de fora, da Eurocode e da norma da ACI. Então, quando você pega a norma ACI, você pega uma viga aqui, o que a norma vai usar para fazer um cálculo? Quando você faz um cálculo, eu defino aqui, vou fazer esse cálculo usando a norma ACI. O que a norma analisa? Ela vai analisar qual que é o concreto que você especificou e qual que é a seção e qual é a carga. Pronto. Tirando isso, você vai calcular essa viga aqui na China, no Japão, em qualquer lugar, o resultado é o mesmo. Professor, mas tem a questão local. Óbvio que tem. Então, por isso que você vai deixar a configuração do cobrimento, da agressividade de acordo com a tua região. Né? Se é uma agressividade baixa ou alta. Mas tirando isso, a questão da agressividade, tem região que tem um gelo extremo, um fio extremo, né? A Rússia, por exemplo. O Brasil não tem. Então, a estrutura se comporta diferente. Então, só isso. Então, você consegue calcular uma estrutura com qualquer norma. Você pode fazer o cálculo do aço de uma viga utilizando qualquer norma de qualquer país. Todas elas vão tender a te dar um resultado seguro. É para isso que elas são feitas. Senão, tem coisa errada. O que vai estar diferente é que cada norma tem a sua peculiaridade de acordo com a região. Os países como o Japão, por exemplo, é muito forte a questão da análise sísmica, coisa que no Brasil não. No Brasil não tem um abalo sísmico, terremoto. Até tem uns abalos aí em alguma região, pequeno, mas não tem assim a nível que tem no Japão. No Japão a estrutura tem que ser pensada para evitar colapso de abalo sísmico. No Brasil não tem isso. Então vai muito da sensibilidade do engenheiro ter esse poder para interpretar resultados aqui. Tá? Então veja, o poder do robot vai te dar, se você estudar ele a fundo, vai ser muito bom para você analisar qualquer tipo de estrutura. Se eu desenhar um corpo de prova aqui, eu fiz até aula no curso sobre isso, desenhar um corpo de prova, eu consigo analisar. Se eu desenhar uma viga aqui e quiser saber qual é a força de tração que está agindo no centro dessa viga aqui, quanto está sendo tracionado aqui embaixo dela, no centro, no topo, né? Tem uma área que está sendo comprimida, uma parte está sendo tracionada. Ele vai me mostrar, eu consigo fazer uma análise avançada dessa viga aqui, ok? Analisar esse pilar aqui. Mas para isso é evolução. Não adianta você começar agora e achar que em uma aula, você assiste uma aula minha, assiste uma aula de outro, e se você até pode se desenvolver, mas se você for bom estudar bastante, senão você vai ter que buscar outros conhecimentos aí, outros programas aí que te facilitam a exibição dos resultados. Tá? Nós podemos calcular a nossa viga, né? Então, quando a gente faz uma combinação aqui, a gente pode fazer projeto, armadura fornecida de elementos de concreto armado. Quando for madeira, eu posso calcular aqui. Quando for aço, eu posso configurar parâmetros de norma. Né? Quando for aço, você tem que fazer umas configurações. O que é parâmetro de norma? Toda viga ela tem uma configuração. Né? Veja, falando em viga, se essa viga aqui fosse de madeira,
Você sabe quando você vai calcular uma viga, ela tem uma flecha máxima permitida, ok? Você concorda comigo que essa viga só vai romper se ela extrapolar essa flecha? Então essa flecha ela é considerada permitida porque ela está dentro de um limite que o estudo diz que ela não vai ter uma deformação que comprometa a estrutura e muito menos chegar a romper. Então, pela simples análise da flecha permitida, você consegue saber se a tua viga está atendendo à solicitação ou não. Por quê? Se ela tiver uma flecha muito maior do que é permitido, você já vai desconsiderar a seção e vai aumentar a seção. Então, eu poderia simplesmente criar uma nova seção aqui e ter uma seção nova para calcular. Ok? Outra coisa muito comum é você saber aprender a fazer cópias da estrutura, né? Então, você tem uma estrutura aqui, eu simplesmente poderia copiar ela quantos andares eu quiser acima. Ó. Posso editar, copiar. E aí eu digo que eu quero copiar simplesmente a estrutura. 10 cópia, acima. É isso aqui, ó. Tá? Se você pega qualquer elemento aqui e quer copiar de novo, você pode copiar, pode arrastar, fazer o que quiser. Tá certo? Vou dar um Ctrl Z, ó, igual em outros programas, você dá um Ctrl Z, ele desfaz o que você fez. Se você, ó, vou deletar tudo, ó, se você desenha aqui uma estrutura aqui, uma coluna, por exemplo, ó, uma coluna aqui, ó, outra coluna lá, e vou fazer uma viga aqui e aqui, ó. Ok? Se eu faço isso aqui, ó, uso editar, copiar, arrastar e vou fazer 5 cópias, eu posso fazer isso aqui, ó, para cá. Vai fazer 5 cópias, ok? Você tem a opção de utilizar o programa unicamente para armar a estrutura, se você quiser. E pode calcular elementos isolados. Quando você vai iniciar um projeto aqui, eu poderia calcular simplesmente uma estrutura de uma tesoura, só uma laje, calcular somente uma viga aqui, ó, ou uma fundação, né? Aqui você pode fazer isso. Ó. Quando você quer calcular somente um elemento assim, você vem aqui, ó. E é outra forma, agora também muda um pouco, porque aqui você é específico para isso. Ó. Vou lançar uma viga. Você lança a viga. Olha só, viga 1. Ok? Aqui você configura o número de vãos que você quer na viga, qual é o comprimento, né, as informações, qual que é o tipo da seção que você quer. 20 por 50, ó, você aplica, ele muda a seção, a geometria, ok? Largura dos apoios. Você configura a carga que você quer colocar, né? Vamos adicionar, ó. Depois que você fez tudo, define também quais são os tipos de barras de armadura que você vai utilizar, qual o cobrimento, qual o concreto, qual o tipo de armadura. Você pode ter essas configurações meio que salvas aqui no programa, né? Algumas informações eu tenho, algumas está salva, que o diâmetro mínimo que você vai utilizar, vai utilizar 10. Ó, depois que você utilizou, pode mandar calcular. O programa vai ser calculado, a viga vai estar armada, ok? Se você quiser alterar, eu quero colocar ganchos, se você quer exibir detalhamento, ele exibe. Porém, como eu falo sempre, eu uso o detalhamento do Revit, não uso do Robot. Então, tudo isso é possível se fazer aqui. Então, é um programinha tranquilo para você se desenvolver e ficar melhor, tá ok? Se você quiser aprender bem a fundo ele, eu recomendo você participar da nossa Black Friday dia 16, tá certo? Abraço e até mais.